Em abril de 2025, o Papa Francisco, conhecido como o Papa Argentino, faleceu. Após os 9 dias de luto oficial, começou o extenso ritual pelo qual seu sucessor seria escolhido. Esta tarefa foi encarregada a um conclave que reuniu 133 cardeais provenientes de 70 países de todos os continentes. Na quarta-feira, 7 de maio, começaram os debates e, após 4 votações, alcançou-se os 2/3 dos votos necessários para saber quem seria o novo pontífice da Igreja Católica. Depois que a esperada fumaça branca apareceu, o mundo inteiro prendeu a respiração, mas não vamos nos adiantar. Quem é o novo Papa? O que se sabe sobre ele e seus escândalos no Peru? Qual ideologia ele persegue? Quais foram suas primeiras palavras em seu novo e importante papel? Para responder a estas e outras perguntas, nos concentraremos no 8 de maio de 2025, o dia em que foi eleito o Papa número 267. Nas profundezas do sul de Chicago, onde as ruas ressoavam com o eco de diversas culturas. Nasceu em 14 de setembro de 1955, Robert Francis Prevost Martinez, filho de Luiz Marius Prevost, de ascendência franco-italiana, e Mildred Martinez, de raízes espanholas. Sua casa era um caldeirão de tradições e espiritualidade. Desde cedo, Robert testemunhou a fé viva. Padres visitavam sua casa, atraídos pela hospitalidade e devoção de sua família. Este ambiente semeou nele a semente de uma vocação que o levaria a percorrer um caminho inesperado. Não foi surpresa para o seu ambiente que, no 1º de setembro de 1977, o jovem ingressou no noviciado da Ordem de São Agostinho, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho. Em St. Louis, Robert mostrava-se comprometido e disposto a deixar uma marca no caminho que havia escolhido. A disciplina era seu estandarte, e ele sempre estava disposto a ouvir os conselhos de seus superiores. Amor-se. Por sua vez, não deixou de lado sua formação acadêmica, obtendo uma licenciatura em matemática na Universidade de Vila Nova. Posteriormente, obteve um mestrado em divindade na Catholic Theological Union de Chicago e um doutorado em direito canônico na Universidade Pontifícia de Santo Tomás de Aquino, em Roma. Em 1982 foi ordenado sacerdote nesta cidade. O arcebispo Jean Chadot foi quem se encarregou da nomeação. Havia um forte rumor entre os religiosos da época que Robert poderia ser de vital importância para os anos vindouros. E como as coisas se desenrolaram, podemos dizer que eles não estavam errados. O homem foi destinado a trabalhar na missão de Chulucanas, no Peru. Não era uma tarefa simples, mas todos tinham fé nele. Em 1985, Robert chegou ao Peru como missionário. Começava naquele momento uma relação entre ele e esse país que cresceria muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Robert não tinha fluência em espanhol e desconhecia as complexidades sociais do país andino. Mas trazia consigo uma certeza que o consumiria durante as primeiras décadas, que sua missão era viver a fé entre os mais humildes. Seu destino foi a prelazia territorial de Chulucanas, no departamento de Piura, ao norte do país. Lá, em uma terra de poeira e sol, trabalhou como vigário paroquial e formador de noviços. Ele se hospedava em casas simples, comia com os camponeses, caminhava entre os alfarrobeiros e aprendia a celebrar a missa em uma língua que não era a sua. Os testemunhos daqueles anos o descrevem como alguém de andar tranquilo, mas com olhar firme, próximo aos jovens, mas rígido com os dogmas. Nesta etapa, começou seu envolvimento profundo com a formação do clero local e logo se tornou superior regional dos agostinianos no Peru. A partir daí, começou a construir uma rede de influência silenciosa estendida ao longo das comunidades mais necessitadas e das estruturas eclesiásticas. Prevost não foi um simples administrador. Seu trabalho incluiu a formação e envio de catequistas para áreas rurais sem acesso à missa, a reparação de capelas e espaços comunitários e a capacitação de jovens religiosos sob o modelo agostiniano. Sua liderança e sua vontade não passariam despercebidas, por isso logo haveria novas surpresas no horizonte. Robert retornou a Roma depois. Ele trazia consigo uma experiência que nem todos poderiam concretizar. Isso lhe deu autoridade e o fez se destacar ainda mais. Naquela época, ele já era considerado poliglota, falava inglês, espanhol, italiano, francês, português e lia latim e alemão. Entre 1987 e 1988, foi promotor da Pastoral Vocacional dos Estados Unidos e diretor de missões da província agostiniana, Mãe do Bom Conselho em Olympia Fields.
Além disso, buscou recursos financeiros para suas missões. E ele sabia que em 1988 voltaria ao Peru. Seu trabalho lá apenas havia começado. Desta vez, ele ficaria mais de uma década naquelas terras. Ao retornar para as terras sul-americanas, Robert já não era mais um missionário ingênuo. Ele já não tropeçava no espanhol nem se surpreendia com o calor de Piura. Neste ponto, ele era um agostiniano experiente com os pés bem firmes na poeira das ruas de Chulucanas e o olhar focado em algo maior do que sua paróquia. A transformação estrutural da igreja na América Latina, dessa posição privilegiada, começou a moldar gerações de líderes religiosos, mas não se contentou com isso. Seu talento organizacional, sua formação acadêmica e sua atitude diplomática o tornaram vigário regional e depois superior maior dos agostinianos em todo o Peru. Em paralelo, representou a região em diversos capítulos gerais em Roma. Foi lá que, sem procurar, ou talvez sim, chamou a atenção de seus superiores europeus mais uma vez. Foi lá, além disso, onde começou a ser tecida a trama que o levaria até o trono de São Pedro. No ano de 2001, após mais de 15 anos de trabalho no Peru, foi eleito prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, o cargo mais alto de sua congregação a nível mundial. Não era um cargo menor, significava conduzir espiritual e estrategicamente milhares de religiosos agostinianos espalhados por todo o planeta. Este foi seu primeiro grande salto internacional. Durante 2 mandatos consecutivos, ele residiu em Roma, mantendo uma conexão permanente com a América Latina. Também visitou comunidades na Ásia, África e Europa. Onde quer que ele fosse, era recebido com respeito e vigilância. Nem todos concordavam com seu estilo, calmo e às vezes hermético. Por essa época, Prevost permitiu que o padre James Ray, sacerdote agostino, residisse no convento de São João Stone, em Chicago. Ray havia sido suspenso do exercício do ministério desde 1991 devido a acusações de abuso sexual de menores. Isso foi visto como uma mancha negra em seu imaculado prontuário. Mas, coincidentemente, foi após essa ação que o Vaticano começou a nomeá-lo com mais e mais ênfase. Ele não era um teólogo renomado e um bispo de multidões, mas sim um gestor eficiente, multilingüe e prudente. Virtudes que no mundo eclesiástico podem pesar mais do que a eloquência ou a fama. Em 2014, o Papa Francisco o nomeou administrador apostólico da Diocese de Chiclayo. A diocese atravessava uma fase de instabilidade após a renúncia do bispo anterior. Era necessária uma figura de transição e foi aí que Prevost apareceu novamente. Esse retorno não foi apenas geográfico, foi também uma reconexão com a terra que o havia moldado. Já não como frade formador, mas como uma autoridade máxima. Em 2015 foi nomeado bispo de Chiclayo. Uma decisão que alguns consideraram esperada e outros uma jogada estratégica do Vaticano. Ninguém queria perder poder em uma área tão chave. Aqueles anos estiveram cheios de conquistas, mas também de controvérsias. Como bispo, Robert teve uma gestão discreta e firme. Passou seus anos focado na formação clerical, na renovação de paróquias e no fortalecimento institucional. No entanto, acusações graves de encobrimento de abusos sexuais em 2018 mancharam sua reputação. Essas acusações, embora nunca tenham resultado em condenações, o perseguiram como um eco desconfortável que ressurgiria mais tarde. Vários grupos de vítimas de abuso clerical começaram a denunciar que alguns casos não estavam sendo investigados adequadamente. Acusaram Prevost de encobrir, minimizar ou ignorar algumas denúncias. Chegou a tal ponto que alguns meios de comunicação o chamaram de o cardeal do silêncio. Apesar da polêmica, seu vínculo com o Peru se formalizou ainda mais quando obteve a nacionalidade peruana em 2015, o que não é comum em prelados estrangeiros. Isso foi interpretado por alguns como um gesto de compromisso definitivo, para outros como uma manobra que preferia ocultar outras questões mais espinhosas. De uma forma ou de outra, Robert já estava em destaque e se perfilava como um dos favoritos entre os seus. Em pleno contexto de pandemia, o Papa Francisco o convocou novamente, desta vez não como visitante, mas como membro estável do aparato vaticano. Robert foi nomeado membro da Congregação para Bispos e, mais tarde, em 2023, prefeito do Dicastério para os Bispos. Um cargo de altíssima responsabilidade para escolher e propor os futuros bispos do mundo. Ficaram para trás os caminhos de terra em Piura, agora ele caminhava pelos mármores do Palácio Apostólico. De março de 2018 a janeiro de 2023. Foi segundo vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, também fazendo parte do Conselho Permanente.
Foi presidente da Comissão de Educação e Cultura, também foi membro do Conselho Econômico e membro da direção da Caritas do Peru. No dia 30 de setembro de 2023, Prevost foi criado cardeal pelo Papa Francisco, atribuindo-lhe o título de Cardeal Diácono de Santa Mônica. Esta nomeação reconheceu seu serviço e compromisso com a Igreja e o posicionou como uma figura influente dentro do colégio cardinalício. As promoções continuaram e em 2025, após o falecimento de Francisco, seu nome ganhou nova relevância. De repente, ele se tornou um novo favorito para suceder o Papa falecido. E é assim que nossa história volta ao início. Após a fumaça branca que o anunciou como novo pontífice, Robert foi consultado sobre sua vontade de ocupar o novo e importante papel. Após dizer sim, perguntaram-lhe o seu nome e ele escolheu Leão XIV. Em seguida, ele foi levado a uma sala conhecida como Sala das Lágrimas, onde seu novo traje o esperava. Enquanto isso, no exterior, ouviram-se as tão esperadas palavras Habemus Papam. Depois disso, Leão XIV saiu para a varanda e, diante de uma multidão de espectadores, deu sua primeira bênção à cidade do Vaticano e ao mundo, conhecida como Urbi et Orbi. Seu discurso começou assim, e eu cito, queridas irmãs e irmãos, esta é a primeira saudação de Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu sua vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que esta saudação de paz entrasse em seus corações e chegasse às suas famílias. A todas as pessoas, em todos os lugares, a todos os povos, a toda a terra, a paz esteja convosco. Em seu primeiro discurso como Papa, Robert pediu aos fiéis que seguissem Cristo. Assegurou que o mal não prevalecerá e lançou um apelo à paz a todos os povos. Também pediu justiça às pessoas para construir pontes de paz com o objetivo de buscar a justiça. O novo pontífice não se privou de fazer uma saudação em espanhol à sua diocese do Peru e lembrou com carinho de Francisco, a quem agradeceu pelo seu trabalho. Aos cardeais que foram encarregados de elegê-lo, convidou-os a construir uma igreja unida e mais comprometida com o diálogo e com a paz. De uma forma ou de outra, acredita-se que o Papa Robert Francis Prevost representa uma figura de continuidade com o pontificado do Papa argentino, com uma forte orientação pastoral e uma sensibilidade para as realidades sociais da América Latina. No entanto, embora o homem pareça comprometido com a reforma e a inclusão, mantém uma postura doutrinária equilibrada, evitando extremos e buscando o consenso entre diferentes correntes. O que a Igreja reserva para o futuro próximo? Não sabemos. Sim, sabemos que muitas vezes se diz que para a amostra basta um botão. E talvez o que mais representa Robert sejam seus anos no Peru. Aquele é um dos momentos mais intensos, humanos e contraditórios de sua vida. Um período em que conviveram a entrega e o poder, a fé e a hierarquia, o compromisso e o silêncio. É nesse cenário que o Papa Leão XIV forjou o caráter iluminado e iluminador que o levaria onde está hoje. É também nesse cenário onde reside a possível evidência de um lado sinistro, perverso e escuro.